Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho das atividades avaliativas de redação. Nós vamos fazer um pequeno comentário sobre cada questão dada. Então, vamos ver a questão 1. É um texto em que alguém conta os principais fatos de sua própria história, de forma cronológica. Podemos dizer que é uma notícia, reportagem, crônica, autobiografia ou narração. Então, vamos repetir a pergunta. Se é um texto que alguém conta os principais fatos de sua própria vida, de forma cronológica, passado, presente e o que ainda espera para o futuro, eu tenho o quê? Uma autobiografia, tá? Eu não tenho uma notícia, eu não tenho uma reportagem, eu não tenho uma crônica, eu não tenho uma narração. Porque esses itens não se fala da própria história. Quem fala da própria história, do seu passado, do seu presente, o que aconteceu com você, relata fatos da tua vida que muitas vezes a gente nem imagina, nós temos uma autobiografia, ok? Então, vamos para a questão 2. Apresenta fatos do cotidiano pelo ponto de vista e subjetividade do autor. A depender de sua intencionalidade, ela pode apresentar humor e traços linguísticos de informalidade. Repetindo a pergunta. Apresenta fatos do cotidiano. Peraí, o que apresenta fatos do cotidiano? Vamos ver. Uma crônica, uma notícia, uma reportagem, uma autobiografia ou uma narração. Se apresenta fatos do cotidiano pelo ponto de vista de subjetividade do próprio autor e depende de sua intencionalidade, ela pode apresentar humor. Nós temos humor, crítica e traços linguísticos de informalidade. Então, nós temos o quê? Uma crônica. Partindo agora para a questão 3. A crônica tem como objetivo tratar de investigar fatos do cotidiano, um conjunto de regras, orientar as pessoas a respeito das condutas que devem ser seguidas, ou então vários episódios relacionados entre si. Nós sabemos muito bem, pela questão anterior, que a crônica ela tem o objetivo de tratar o quê? Fatos do cotidiano, que significa fatos do dia a dia, ok? Passando para a questão 4 agora. É um texto que narra episódios relacionados entre si. Temos uma crônica, uma autobiografia, uma resenha crítica, um romance ou uma notícia. Alguém? Vamos ver se a gente consegue responder, repetindo a pergunta. É um texto que narra episódios relacionados entre si, entre as pessoas, entre você mesmo. O que nós temos entre nós mesmos? Uma crônica? Não. Uma autobiografia? Também não. Não estou falando da minha vida. Uma resenha crítica de algum filme ou livro que eu li, que eu vou fazer um argumento sobre ela? Também não. É um romance que trata de algo, de alguma coisa muito importante entre duas pessoas ou entre você mesmo, só com você? Ou é uma notícia que você acabou de ouvir e você vai fazer um comentário sobre ela? Então, nós temos aí um romance, texto que narra episódios entre si. Um romance, letra D. Voltando agora para a questão 5. A resenha crítica é um texto que visa, vamos lá, é um texto, a resenha crítica é um texto que visa o conteúdo de uma obra, divulgar, conflito principal, investigar, finalizar ou narrar. A resenha crítica é um texto que visa o conteúdo de uma obra, de um livro, de uma peça teatral. Mas qual é o objetivo da resenha crítica? É divulgar, é o conflito principal, o investigar, é finalizar ou narrar. Vamos ver quem pode me responder? Que visa divulgar o conteúdo de uma obra. Então, a resenha crítica é um texto que visa divulgar o conteúdo de uma obra.
Partindo agora para a questão 6. Continuando com a 6 agora. O primeiro parágrafo da entrevista é chamado de... Vamos repetir? O primeiro parágrafo de uma entrevista. Lembra que nós vimos falando sobre noticiário, sobre reportagem? E é o mesmo ritmo que ocorre para uma entrevista. É chamado de corpo do texto, linha fina, intertítulos, líder ou título. Nós sabemos muito bem que nós temos o título da entrevista, né, que é um elemento muito comum em textos. Você tem o título, você tem o primeiro parágrafo, nós chamamos também na notícia, na reportagem, de linha fina. Então, na entrevista, na reportagem, na notícia, o primeiro parágrafo nós chamamos de linha fina. É onde vai dar as ideias do que vai ser desenvolvido no corpo da notícia, no corpo da reportagem, no corpo da entrevista. Então, você já deixa o leitor a par o que vai ser feito naquele momento, ou o que vai ser falado com o decorrer da entrevista. Então, o primeiro parágrafo da entrevista é chamado de linha fina, elemento muito comum em textos. Na questão 7 agora, tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto, de modo a instigar o leitor. É uma característica de uma sinopse, resenha, reportagem, entrevista ou notícia. Vamos repetir a pergunta? Tem por objetivo apresentar um breve resumo. Resumo, hein? O que nós temos de resumo aí? Só a sinopse e resenha. Então, vai ser uma disputa entre A e B, tá? É o resumo da obra literária, resumo da história, resumo do filme. Tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto, de modo a instigar o leitor. Se a resenha, ela simplesmente é um argumento que você faz da sua obra, do seu objeto, e você tem um meio de divulgar, então nós temos de instigar e convencer o leitor em uma característica de uma sinopse. Então, nós vamos optar pela letra A. A 8 tem por objetivo apresentar um breve resumo do objeto. Olha só, um é resumo, um breve resumo do objeto e deixar claro o posicionamento, a posição do autor, tá? Sobre aquela história, aquela peça teatral, aquele livro. É o posicionamento de quem vai fazer o resumo. É o pensamento dele, é a opinião dele, que a gente deixa bem claro. Então, uma, ela instiga, que é a sinopse. E a outra, ela simplesmente faz um resumo e bota a sua posição, o seu pensamento, o seu argumento, a sua opinião. Então, aqui na 8, nós temos uma resenha, ok? Vamos para a questão 9. Bom, analisando a questão 9, é um gênero textual jornalístico informativo que trata de assuntos ou temas reais, atuais ou que vão acontecer. Bom, que nós temos um gênero textual jornalístico informativo. Ele informa os fatos reais ou atuais no momento e então que ainda vai acontecer na nossa história. Então, nós temos uma resenha crítica. Não, a resenha crítica, ela é a sua opinião. Tem um posicionamento do autor. É um romance, é uma obra entre si, tá? Que simplesmente trata do eu, do personagem ou de cada um de nós. É uma entrevista? Também não. É uma notícia? Bom, se é fatos reais, informativo, que trata de assuntos ou temas atuais, então nós vamos ficar com uma notícia. E a sinopse? Ela simplesmente tenta convencer o leitor, né? Faz também um breve resumo de sua obra. Então, nós temos um texto jornalístico informativo. Então, nós temos o quê? Nós temos uma notícia. E a 10 e última. É uma notícia, já vem dizendo que é notícia, a sua linguagem deve ser clara, objetiva e de fácil compreensão. Em sua composição estrutural, costuma apresentar. O que costuma apresentar em uma notícia? Primeiro, a gente sabe que é o título.
O título tem o nome de manchete. Depois vem o primeiro parágrafo, que a gente sabe que chama linha fina, não é isso? Depois vem o líder e o corpo da notícia. Então, nós temos manchete, a linha fina, o líder e o corpo da notícia. Então, o que nós temos? Uma manchete, o título, a linha fina é o primeiro parágrafo, tá? E dentro do primeiro parágrafo também tem o líder, e depois vem o desenvolvimento, que são os parágrafos falando, passando para a gente os informativos de uma notícia, ok? Espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido cada questão dessa comentada, tá? Um beijo para vocês e espero que vocês tenham gostado.